Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora mais um programa Radar. Hoje, dia 21/6/2018, 17 horas e 48 minutos. E convido todos aqui a se inscreverem no canal, compartilharem os vídeos e participarem da área de comentários. Para aqueles que desejam receber o informe cenário que eu distribuo todas as manhãs, eu vou deixar o link aqui, já leva para a nossa home. Nome e e-mail já recebe a partir do dia seguinte. Hoje, dia 21 de junho, né, a gente entrando na terceira parte aí do mês, finalzinho do pregão, 17h48. Vou começar como de praxe aqui pelas criptomoedas. Então, temos um dia de leve baixa e vamos ver o que os gráficos nos dizem aqui. Vamos abrir aqui a plataforma TradingView. Então vamos lá. Vou falar primeiro sobre o Bitcoin. O Bitcoin, pessoal, tem feito aqui um movimento de recuperação. Mas uma recuperação tímida, eu não acho, por exemplo, que seja uma compra clara. A tendência é de baixa, né? Nós temos topos e fundos descendentes. Hoje um candle baixista dentro desse contexto. É fato que uma suposta figura simétrica, que acho que é uma simetria, né? Ela teve seu objetivo alcançado, né? Mas a reação eu acho fraca. Eu gostaria de ver um candle forte, rompendo a média de 21, como eu comentei, para que tivesse um sinal mais claro na ponta compradora. Falando aí do Bitcoin Cash, ele tem uma pequena diferença em relação ao Bitcoin. Ele está acima deste fundo, da região aqui de 868. Mas dois candles vermelhos aqui já colocam essa situação em xeque. Abaixo de 868 eu acho que ele vai testar e romper este fundo aqui para baixo. E aí, falando do Ethereum, aqui em dólares também, o Ethereum ele até deu uma compra para o pessoal do tiro curto. Ele rompeu falsamente esse fundo e veio buscar uma tríplice resistência. Eu acho que o Ether é a criptomoeda que tem uma situação gráfica mais clara aqui. Por quê? Ele tem uma tríplice resistência. Então aqui existe uma resistência em 548,80, que é essa máxima, né? A própria LTB e a média de 21. Se ele romper essas três resistências, na minha opinião, é um setup bastante claro. Claro que na renda variável, tudo que envolve os gráficos, esses ativos têm volatilidade, nada é uma certeza, mas as probabilidades de ter um processo de alta são muito grandes, né? E aí, por fim, falaremos do Litecoin. O Litecoin aqui em dólares também. A mais fraca das criptomoedas, dá mais uma impressão que esse movimento é um mastro bandeira de baixa, no caso, tem mastro bandeira de alta ou de baixa, do que necessariamente aqui uma reação. Então, bastante fraco aí. Se fosse olhar só o gráfico do Litecoin, é muito provável que esteja repousando para um mergulho na ponta vendedora. Aí eu vou fazer o Crude Oil aqui. O WTI. Hoje um pregão de alta. A OPEP aí no radar, né? A impressão que eu tenho é que o petróleo está fazendo um fundo duplo, né? Teve um rompimento falso aqui da região de 64,26. Agora, pessoal, perdeu o último fundo, 63, 62, o petróleo vai mergulhar. No mínimo ele vem no 62, mas poderia descer mais, talvez até $60. Por outro lado, rompendo a média aqui, adentrando o território dessa LTA e principalmente rompendo o 67,14, nós teríamos o fundo duplo confirmado e provavelmente o petróleo num 7, 8 pregões buscando ali a região de $73. Ok?
Aí, deixa eu abordar aqui as bolsas internacionais. Nós temos aqui o índice chinês. Eu comentava ontem que nós temos aqui a projeção de um ombro, cabeça, ombro, né? E olha, se a gente for ver no mundo de Alice mesmo, não tocou o alvo ainda. Então seria possível sim mais algum espaço aqui para queda. Só que os últimos 3 pregões, as mínimas foram em regiões justapostas, região de 2.870, mas poderia cair mais um pouco, talvez a 2.860, por exemplo, para cumprir assim certinho o objetivo. Então é admissível mais algum espaço para queda. Agora, se perder esse fundo com uma barra de queda mais forte e tal, aí entraria numa situação de mergulho e poderia cair bem. No caso do índice DAX, uau, broadcast dando erro. Vamos ver se eu consigo abrir aqui o DAX. Putz, eu não consigo. Eu vou avaliar o índice FTSE então da Inglaterra para a gente variar um pouco, né? O que o índice FTSE tem para falar para nós? Hoje, se a gente for ver aqui, queda generalizada, né? Essa história da guerra comercial Estados Unidos-China, realmente o DAX não abre. Existiu aqui um rompimento falso da máxima histórica, aí o índice FTSE ficou de lado e ele está lutando aqui em torno da média, parecido com o índice DAX. Seria desejável que o índice FTSE trabalhasse acima de 7.610, que seria acima deste fundo aqui, ó, né? Ele tentou isso nos últimos 4 pregões, mas ele não conseguiu. Então, caso ele consiga, né, fechar acima desse patamar, e principalmente da média, mostra força. Agora, a perda deste fundo do dia 19, aproximadamente, e a mínima de hoje também, 7.550, colocaria sim o índice FTSE em um movimento negativo, é uma possibilidade, né, disso acontecer. Usando aqui o Cartesian, falando das bolsas norte-americanas, hoje um pregão de queda. Como houve uma queda no Dow Jones aí, ele dá uma impressão de um topo arredondado, cujos objetivos poderiam ser 24.350 ou mesmo aqui embaixo 24.250. Então são possibilidades aqui sim, né? E se a gente for de repente traçar, mas aí ficaria, não sei se faria sentido traçar alguma coisa assim, ó. Acho que seria algo um pouco fantasioso, mas não descartável totalmente. Traçar, por exemplo, essa linha dessa maneira aqui. Acho improvável, mas não impossível. No caso do S&P, a gente vê um pouco mais de força. Apesar da queda de hoje, ele mantém ainda um viés comprador. Ele fechou, tudo bem, é um candle vermelho, mas fechou sobre a média de 21 e fechou sobre a LTA, mas esse olhar um padrão de candles, né, no movimento lateral não é o que manda o protocolo, mas isso daqui dá uma cara aqui de estrela da noite. Então seria desejável que pelo menos o 2742 aqui o S&P preservasse, né? E aí o índice Nasdaq já é um sinal relativamente forte, né, porque o topo anterior foi violado, né, que era aqui a região de 7768, né? E é uma barra muito forte, dá a impressão que ele vem no topo anterior, no 7637 ou na média. Amanhã teria que ter uma confirmação dessa barra. É muito difícil esse tipo de barra ser negada, mas aqui, por exemplo, era uma semelhante e foi, né, entre os dias 7 e os dias 8. Então, as bolsas americanas não estão alinhadas, né? Então, o mais forte está o índice Nasdaq, depois o S&P e, por fim, o Dow Jones, que tem uma cara mais de venda.
Começando a falar dos ativos domésticos aqui, vamos abordar o EWZ. Putz, eu tô colocando o meu... Que viagem aqui, eu tô colocando o meu disparador de e-mails aqui. Então, aqui a gente tem a plataforma correta que eu queria entrar. Vamos colocar aqui o EWZ. Hoje um pregão, né, pessoal, que deu uma desanimada na galera. Eu acho que as eleições já estão fazendo efeito. Dizem que subiu porque ventilava-se uma pesquisa com Alckmin reagindo. Aí agora o secretário dele foi acusado hoje. O mercado enfraquece a corrida eleitoral, né? Então é um cenário um pouco mais complexo mesmo. Não é um sinal interessante para compra, mas continua numa região de suporte aqui, vindo de uma tendência de baixa. Vamos ver amanhã o que o S&P tem para nos dizer. Duas barras de queda como essas não são desejáveis, né? E vamos ver se segura primeiro neste fundo, o 32,18, e depois aqui no 31,28, né? A barra não foi totalmente negada de anteontem, mas foi enfraquecida sim. Ajeitar meu fone aqui. E aí, falando aqui do mercado doméstico, né? A barra de hoje é uma Marubozu. De repente, para quem está inseguro, pessoal, nesse momento, ações eu acho que não, eu acho que é um momento de compra, mas quem está no índice, quem está no BOVA11, raramente eu falo isso, mas talvez seja um momento de ficar de fora, porque se você vende mercado agora e o mercado dispara, você vai buscar muito alto. Se você compra e você já vende perdas, a qualquer movimentação você já fica inseguro. Então, a movimentação de ontem ela era forte. Agora, a movimentação de hoje é uma baixa importante, mas com um volume menor. Então, assim, amanhã, se o mercado romper os 70.825 pontos, eu acho que ele pode voltar a subir. Inclusive romper, talvez em um pregão só, romper a máxima da semana em 72.600. 72.617 foi o ponto. Agora, se ele testar esse fundo anterior e perder, fica complicado nos 69 mil pontos, né? 69.069, né? E aí fica muito difícil, porque aí faria um novo pivô, seria um ponto de stop aqui. Então o mercado, vamos dar uma olhada no intraday aqui do Ibov, né? Aqui é um gráfico de 30 minutos, eu não sei se dá para traçar uma reta aqui. Ó, tentou romper uma linha de tendência aqui, não conseguiu. E montou uma estrutura de baixa e veio aqui numa região de suporte. Eu teria que esperar amanhã. Falando aqui do BOVA11, por exemplo, eu sempre gosto de olhar, né? Teria que reagir amanhã, né? Rompendo aqui o 6876, fechando perto ou acima, né? Sob risco de fazer um novo pivô e quebrar aqui o suporte de 6664, que eu vou até marcar. Seria aqui o 6664, né? Então o ponto seria... Acho que o 6876 já seria um ponto. Porque a gente poderia ter um pivô, ó, fundo, topo, fundo, se amanhã já abrir reagindo, agora a perda... O teste desse ponto ainda poderia pensar em segurar no intraday. Agora, se fechar perto desse fundo, na semana que vem eu acho que rompe. Quer dizer, o mercado está numa situação decisiva, está desconfortável para quem está comprado e para quem está vendido, se for um vendido recente, na minha opinião. E falando aqui do índice futuro, né?
Uma grande frustração para os comprados, né? Se a gente for olhar aqui o ajuste de hoje, foi 70.594. O mercado fechou bem abaixo do ajuste, inclusive. Cerca aí quase 400 pontos. Né? E de ajuste deu aproximadamente 2.000 pontos. Uma paulada aí no pessoal da compra, para quem estava vendido foi muito bem. E queda concentrada em Petrobras, ó, Usiminas, ó, CSN, LET6, o mercado bateu siderurgia, ações ligadas ao governo e ligadas a bancos também. Né? Então o mercado teria que romper o 71.725 para mostrar força. No caso do intraday, eu trabalhava aqui com uma hipótese de respeitar uma das retrações de Fibonacci, não respeitou. Fez um pivô de baixo, ó, topo, fundo, topo, perdeu essa mínima, foi para baixo. Então, eu acho que Fibonacci aqui não se aplica. Né? E esse canal também não. Se o cenário pesar, eu acho que pode complicar sim a ponta compradora, apesar que está longe da média, então eu acho que é mais provável que a gente tenha um repique. De repente o mercado respeitando essa região de fundo aqui. Mas a venda entrou com força aí, tá? Realmente para quem está comprado, o cenário ele anda diverso. Uma queda de 3,81 é cruel, né? Então isso daí dá... O ajuste foi um pouco acima, mas enfim, tá realmente uma situação um pouco adversa para quem está, bastante adversa para quem está trabalhando comprado, né? Um mercado fraco, não tem muita convicção. Se a gente pegar a leitura aqui, por exemplo, dos mini contratos estrangeiros, realmente tem vendido nos últimos 2 pregões. Só que, por exemplo, na terça-feira que subiu bem, eles trabalharam comprados. Não tem como ver aqui, mas eu vou fazer aqui na participação dos estrangeiros, né? Quem acompanhou o nosso número hoje vai ver que a gente fazendo as contas que a gente tem feito diariamente até o dia 19 aqui, e tem que tomar cuidado, pessoal, com a alavancagem. O mercado volátil como está, tem que trabalhar na manha, passo a passo, porque mesmo que você tenha a convicção de um movimento, se alavancar no day trade, pelas movimentações que tem aí, tá complicado. É dia que vai lá na mínima, sobe 3.000 pontos no dia, como foi na terça, quase 4. Aí hoje caiu forte, então tem que ter muito cuidado aí com qualquer tipo de exposição mais alavancada, né? Fazendo uma conta ali, ó, eles têm de saldos de venda 103.929, 728, menos 98, 491, 949. Né? Até o dia 19 isso. Na verdade estão bem vendidos ainda, né? Bem vendidos, ó. 103.929, 728, né? Menos 98, 491, 949, vendidos em 5.437.779.000. Eu tinha recebido informação durante o dia, informação errada. Melhor sempre a gente ver aqui mesmo, ok? Então eles têm que virar a mão para compra no mercado de ações. Aparentemente esse seria o sinal que o mercado pode de fato virar. Ok? Aí fizemos o índice, vamos dar uma olhada no dólar. No caso do dólar, o Banco Central tem feito swaps. Ele veio numa região aqui de resistência. Né? Sentiu, existe uma figura de ombro, cabeça a ombro, mas ainda é precoce porque a neckline foi testada e não foi acionada. E se romper o 7961 de forma convicta, especialmente em fechamento, apesar de ter rompido no dia 14 e voltado, eu acho que o dólar pode ir além. Ok? Então ele tem feito um movimento um pouco mais contido, porque ele está contra a força compradora do mercado
e os swaps, que no caso seriam forças vendedoras, através do Bassen. Ok, então hoje, nossa, o que mais tem aqui é destaque do dia, né? Caos no mercado. Vou falar aí de Usiminas, né? E falar de Elet 6. Acho que teria sentido. Eu ainda acho que o mercado ele tem muito mais possibilidade de subir do que de cair, mas aí qualquer sopro aí para o mercado é um vendaval. O mercado, força está na venda, né? Então, no caso da Usiminas, aconteceu, entre aspas, uma trairagem aqui em relação aos traders, só que detalhe, teve baixo volume. Ontem ela rompeu 7,54, mas o volume foi baixo. Agora é o seguinte, se amanhã pula para cima de 7,54 de novo, ela dá um sinal novamente de compra. O stop ficaria abaixo do 7,12 para quem entrou recentemente, né? E aquela história, pessoal, quando a gente fala em compra ou venda, salvo alguma coisa muito esdrúxula, exógena, exótica, especial em algum papel, mas geralmente sobe tudo ou cai tudo. O mercado ele anda em bloco, né? Então, se vem, por exemplo, uma enxurrada, você pode ter um setup de compra, vai acionar o stop, né? É a mesma coisa quando o mercado está comprador convicto. Às vezes sai uma notícia negativa, o mercado ignora, rompe máximo e vai embora. Às vezes até estimula o mercado a subir mais, o mercado desafia. Então, por exemplo, a Elet está aí na pauta, né? Essa história das privatizações, dos leilões, essa coisa toda. E ela tem um sinal de um fundo duplo. Só que é o seguinte, se ela perder a mínima aqui na região de 14,25, ela vai cair. Então, por exemplo, quem compra aqui em cima tem que estar ciente que o stop está caro. Ninguém é criança. O investidor, muitas vezes, ele procura um culpado, é um professor, é um guru, é a corretora, é a casa de análise que ele assina o relatório, ou foi fulano que falou alguma coisa, mas ele está enxergando aqui, ele não é incauto, né? Salvo alguns escritórios que eu sei que fazem, que pegam o dinheiro do cara lá e opera sem o cara saber. Inclusive já fizeram com o meu isso daí no passado, né? Às vezes dá lucro, mas geralmente dá prejuízo. O camarada que vai lá, põe a ordem dele, ele tem consciência do que ele está fazendo aqui. É a mesma coisa do day trade. O camarada que opera um pequeno investidor, ele alavanca no day trade. Se ele pegar um movimento certo, por exemplo, no índice do dólar, ele compra um carro num dia. Um carro zero. Só que se for contra ele, arrebenta com a conta dele. Então o camarada tem que ter essa consciência, né? De ter o manejo de risco, de saber quanto que ele pode expor. É como montar um negócio, como eu falo sempre aqui. Então, na Elet tem o sinal. O que seria um ponto de compra em Elet 6? O que eu comentei no outro dia, rompimento 17,20. Daria para comprar a metade, a outra metade se ela romper essa LTB aqui em azul. Ok? Maravilha. Aí fazendo aqui os... Não sei, o pessoal falou que o Lula vai ser julgado dia 26, de repente o mercado já está adiantando alguma coisa. Quando envolve polícia e política com bolsa, a bolsa é bom quando você estuda fatores econômicos, geopolítica. Quando envolve polícia, até a política vai, mas quando envolve polícia é dose. Porque quando envolve polícia, envolve bandido, né, pessoal? O bandido se posiciona antes e manipula as coisas através da mídia. Aí, se você estiver do lado certo, é bonito. Se não tiver, fica complicado, né? E quando precifica, por exemplo, sei lá, precifica cai porque o mercado está achando que o Lula vai ser solto. Aí ele é solto, dispara. É bolsa. Já vi isso daí acontecer no Brexit, já vi acontecer na eleição do Trump. Vai num sentido, depois volta e vai no sentido contrário, né? No caso de CCR, nós tínhamos aqui um desenho bem delineado de um ombro, cabeça a ombro, né? Ele não foi rompido e acabou aparecendo um desenho aqui de um topo duplo. Quando é assim, pessoal, das duas uma, qual que é o eixo do topo duplo? É 10 e 8.
É esse ponto aqui. Se, por exemplo, amanhã a ação sobe e nega o acionamento do eixo aqui nos 10 e 8, ela pode subir, romper os 11 e ir embora, mas se ela continua caindo, o alvo nos 9. Né? Então, a negação, rompimento falso, pode levar a um movimento contrário bem forte, mas seguir o caminho da figura já acionada, o volume não foi tão forte, ele iria nos 9 como alvo. Né? Aí nós temos IRBR3, que é uma resseguradora, eu me informei, eu comentei com vocês, meu cunhado trabalha numa empresa que tem a IRBR3 como parceira. Nós tínhamos um ombro, cabeça, ombro grande aqui. Se você for avaliar aqui no frigir dos ovos, parece que a figura foi formada só em proporções menores aqui. Né? Então tem uma neckline aí para ser testada, se for rompida, a ação mergulha. Aí ela vai para baixo mesmo. Certo? Se respeitar, eu acho que o ponto aqui é a região de 46. Fundo, 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 né? Aí tem Detex. Detex 3. Pessoal, é aquela minha história, né? Se você, imagina, por exemplo, você olha para a Detex, não tem nenhuma mágica na Detex. Putz, a Detex vai subir e o mundo é um mundo paralelo. Não, para quem acredita, por exemplo, que o mercado vai se recuperar, que a gente tem uma bolsa descontada e tal, Detex é compra, é. No mês de fevereiro aqui a Detex valia 12,50. Agora ela está valendo 8. Né? Ela está com 1/3 do valor dela de desconto. Né? Então, por exemplo, teoricamente, para quem acredita nesse cenário, né, o que a Detex teria feito aqui? Você tem uma região de fundo no 8,53, né? 8,52 é o ponto mais baixo, a gente pode aqui marcá-lo. Né? Você vai lá e marca. E aí nós temos duas sessões que testaram essa região como resistência. Inclusive, esse dia que foi um dia marcante aqui, o dia 7, né? 8,43. Onde é que está a compra na Duratex? Se romper, 8,59. Aqui está a compra. Porque ela nega este fundo, este daqui. Ela bateu 2 vezes na mesma porta. Se ela abrir a porta, aí ela reverte. Né? É uma leitura, é uma estratégia, uma leitura que, na minha opinião, ela faz sentido. Aí tem RADL3. A RADL3, ela tem aqui um fundo duplo. Ela tem um ponto-chave, que seria aqui o 785. Na verdade, ela tem 2 pontos-chave. Ela tem o 785. E ela tem aqui o 6889. O que ela fez? Ela tentou romper o 7185, não conseguiu. Ela veio testar o 6889 e perdeu. Agora ela tem a média como suporte. É uma configuração de fundo muito forte. Poderia jogar a ação nos 90 até o final do ano, por exemplo. Mas ela teria que respeitar a média ou romper o 6889 de baixo para cima. Aí ela poderia fazer um fundo topo-fundo, tá armando um pivô de alta. Eu acho um cenário possível. Sendo bem sincero aí com vocês. Aí a outra ação que tem é Cielo.
A Cielo vem bem descontada. A Cielo, se você for ver na semana, hoje é quinta, né? Dia 21. Semana passada, que foi dia 15, ela fechou a 15,20, ela está 15,68. Na semana está no lucro. A Cielo tentou quebrar um padrão que vem imprimindo tendência de baixa ao papel há 2 meses, que é uma linha de tendência aqui em azul. Hoje ela tentou e não conseguiu, e ela teria provavelmente se conseguido, provavelmente não, obviamente, rompido a média de 21. Eu vejo aqui um possível ombro, cabeça, ombro invertido. Fechou sobre um fundo anterior e sobre a média de 5. Teria que reagir amanhã. Essa aqui é a minha visão. E aí vamos para os ativos fixos. Petro Vale Bancos. A Petrobras, um pregão de queda, mas assim, vamos ver na semana, né? Na semana a Petrobras está no lucro. 14,97 para 15,10, é pouco, mas está. É aquela história, pessoal, tem que reagir. Tem que reagir e romper aqui o 16,48. Aí ela pode dar uma boa esticada. Caso ela continue nesse lenga-lenga aqui, perderia o 14,17, teria um novo mergulho. A barra que nós tivemos no dia 19 é forte, eu acho que vai segurar os preços. É a minha opinião. No caso da Vale, ela entra num território complexo, porque nós temos um topo duplo na Vale. Esse topo duplo diz que a Vale vai vir nos R$40. Mas assim, se segurar no 47,15, uma vez que houve um gap de fuga aqui, vi de volume, e a figura poderia ter começado aqui, essa figura foi cumprida. Inclusive seria admissível o fechamento do gap nos 46, caso ela volte no mesmo dia e deixe uma sombra inferior. Mas não é, por exemplo, o melhor momento do mundo, na minha opinião, para comprar Vale. A não ser que o mercado como um todo tomasse corpo, minério lá fora tal, e ela respeitasse os 47,15 como suporte. Poderíamos ter até um fundo duplo com alvo no 56, mas é uma hipótese, é um momento mais complexo, mais delicado para lidar com o papel. E aí falando de BBS3, olhando na semana, por exemplo, né? R$25 ela está a 26, então ela tem uma semana positiva, apesar da queda de hoje, né? A ação pode estar fazendo um ombro, cabeça, ombro? Pode estar fazendo um pivô, fundo, topo, aí faz fundo na média, rompe o 27? Pode? Sim, mas seria interessante que esses ativos reagissem amanhã. Uma sexta-feira que não fosse positiva, mesmo que fosse de lado, seria um sinal que a queda pode continuar. O fechamento do semanal ele vai ser muito importante, né? E aí, para a gente finalizar, falar de Bradesco e Itaú. O Bradesco, a mesma história, uma forte queda. Só que na semana, né, tá praticamente de lado a 25,74. A esperança para os comprados é fazer um pivô. Topo, fundo, fundo, topo, fundo. Né? Se romper 26,45 passa alguma confiança e o ponto alto seria o rompimento de 27,18. Né? Por fim, Itube. Itube tem um movimento um pouco mais técnico, porque depois desse engolfo ontem ela subiu, hoje a queda é com volume baixo e de certa forma respeitou a região da consolidação 38,91. Então ela tem uma configuração que passaria um pouco menos de preocupação para quem está comprado. Ok, pessoal, se puderem deixar o like eu agradeço, compartilhar o vídeo e participar da área de comentários, vou deixar o link para o pessoal que assinar o cenário, se achar que pode ajudar em alguma coisa nas suas manhãs. Eu vou deixar o link do Seja Bem-vindo à Bolsa, que como eu comentei ontem, é o nosso novo curso aí gratuito. Espero que possa ajudar o pessoal que está começando também e que seja útil para o seu aprendizado. Ok, me despeço aqui, saúde e paz a todos e até amanhã no Radar, se Deus quiser. Valeu!